Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu passei uma semana muito legal, porque eu estava pesquisando sobre as divindades. Lembra que nós começamos a falar das divindades na semana passada? Que eu expliquei um pouquinho para vocês? Então, aí durante a semana eu comecei a minha pesquisa para trazer os materiais para aula. E foi super legal, eu aprendi muita coisa e eu vou tentar passar um pouquinho disso que eu aprendi para você, combinado? Mas antes da gente começar, vamos fazer aquela preparação, separar o nosso material para a aula que vai começar hoje. Então eu espero você pegar lá o seu material, hoje só o material de anotação. Seu caderno, sua folha, aquilo que você já está acostumado a usar, seu lápis ou caneta, também aquele material que você gosta de usar para fazer suas anotações e um lápis de cor que a gente vai fazer um desenho no final, combinado? Então eu aguardo você. Agora que você já pegou aí o seu material, já está tudo preparado, vamos pensar um pouquinho no que nós aprendemos na semana passada? Você lembra o que nós estudamos? Nós estudamos o significado da palavra divindade. E só para você lembrar, porque é bem importante para a aula de hoje, vamos ler juntos o que significa essa palavra? Acompanhe a leitura comigo. Divindade. Ser sagrado, essência divina, o que serve de culto religioso, o que pode ser alvo de veneração. Então, na semana passada, nós começamos a falar sobre essas divindades. E quem são essas divindades? Cada cultura, cada religião vai ter uma forma diferente de se relacionar com essa divindade, como nós vimos na semana passada. E ela também muda de nome, de acordo com a cultura, de acordo com a religião, de acordo com o espaço onde ela está. Às vezes, dentro de uma mesma religião, essa divindade recebe nomes diferentes, ou tem vários nomes. Então, nós vamos aprender mais um pouquinho sobre isso. Só para a gente lembrar, vamos ver alguns sinônimos de divindade? Acompanhe a leitura comigo. Sinônimos de divindade: Deus, deusa, deidade, entidade, energia, espírito, entre outros. Então, nós temos aí várias formas de falar sobre a divindade, sobre esse ser especial, esse ser sobrenatural. E hoje nós vamos falar sobre as divindades em algumas religiões ocidentais. Mas você deve estar se perguntando, o que são religiões ocidentais? Se nós pensarmos no planeta Terra, ele é redondo, certo? Existe uma divisão por espaço, que seria essa que você vai ver na sua tela agora. O lado leste oriental, o lado oeste ocidental. A parte de cima é o hemisfério norte e a parte de baixo é o hemisfério sul. Parece bem simples olhando assim. Mas isso seria uma divisão só se nós pegássemos o mapa lá, o globo terrestre, aquele círculo, e fizéssemos uma divisão com a régua. Mas quando nós estamos falando em pessoas, essa divisão não consegue contemplar todas as culturas, todas as formas de pensar. Nós já falamos sobre o que é cultura e sobre tudo que ela envolve. Então não dá para a gente pegar uma régua e dividir essa cultura entre oriental e ocidental só pelo espaço que ela ocupa no globo. E durante um tempo, existiram muitas guerras aqui no planeta Terra. E durante uma dessas guerras,
se criou então uma nova divisão, uma divisão pela cultura. Vamos ler uma explicação rapidinha sobre isso? Acompanhe a leitura comigo. No período da Guerra Fria, o conceito de Ocidente passa a ser associado à existência de certas instituições, como democracia e capitalismo, e ainda que de maneira difusa, também valores judaico-cristãos. Quem falou isso foi o José Henrique Bortolucci, e ele traz isso para a gente pensar nessa divisão pela cultura, pelas coisas que existem nesses espaços. Se nós pensarmos assim, essa divisão entre o que é oriental e o que é ocidental é bem diferente daquela que eu te mostrei na imagem anterior, que só separa de um lado e de outro. De acordo com essa divisão proposta pelo José Henrique Bortolucci, o mapa ficaria mais ou menos assim. O que está em azul seria ocidental, traria elementos da cultura ocidental, esses valores de capitalismo, democracia e valores judaico-cristãos. O que está em vermelho é considerado então oriental, que traz essa cultura oriental. E aí você deve estar pensando, mas professora, tem algumas partes aí do mapa que estão em branco. Realmente, nós temos aí 3 espaços em branco. Um espaço é aqui da região da América. Essa região, quando a gente está falando em ensino religioso, nós trazemos como matriz indígena, que são aqueles povos que já estavam aqui quando os colonizadores chegaram. Então, a religiosidade deles nós tratamos como matriz indígena. E nós temos também o continente africano. E o que vem daquela região é considerado então de matriz africana. Mas hoje nós vamos falar então dessa parte azul do mapa, da matriz ocidental. E na matriz ocidental existe uma ideia que aparece em quase todas as crenças. Você já ouviu falar em Deus? A palavra Deus escrita com letra maiúscula? Tenho certeza que mesmo que você não seja de nenhuma religião de matriz ocidental, você já ouviu falar em Deus. Porque essa palavra faz parte da cultura ocidental. Nós usamos ela até em momentos que não têm relação com a religiosidade. Por exemplo, quando você vê alguém caindo, não é automático falar, meu Deus, olha o que aconteceu. Mesmo que você não seja de nenhuma religião de matriz ocidental. Essa expressão, ela faz parte da nossa cultura. E essa ideia de divindade como Deus também. E para isso, nós vamos aprender agora um pouquinho sobre esse Deus dentro da concepção judaica. Como que os judeus, então, falam desse Deus, como que eles acreditam que esse Deus é. E para isso, tem um convidado muito especial falando direto lá de Israel, que é o rabino que vem contar pra gente. Então, como é Deus na concepção judaica? Presta atenção nesse vídeo que eu trouxe para você. O que é Deus? Essa é a pergunta primordial. É a pergunta que sem ela não dá para caminhar. A gente vai aqui trazer não provas sobre a existência de Deus, que é um tema muito importante, mas sim do que a gente conhece sobre Deus a partir das fontes judaicas, tá? Então a gente vai usar muito aqui o que a Kabbalah traz, mais uma vez o que o Talmud traz, o que a própria Torá escrita, oral, trazem, tá bom? Então essa vai ser a visão judaica sobre Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente sabe é que Deus é o criador do universo. O universo, já no conceito mais básico, não é só o planeta Terra, como a gente conhece, a gente está falando do universo todo, ou seja, todos os planetas, tudo o que existe. E aqui eu quero me aprofundar já um pouco mais. Quando eu pergunto para a maioria das pessoas, você pode me dizer, Deus é o criador do universo? Sim, é. Então você pode me dar exemplos
do que Deus criou. Então as pessoas falam, olha, Deus criou as montanhas, os mares, o céu, a terra, o ser humano, até os animais, a girafa e etc. Dá um monte de exemplos assim, legal. E eu falo, tá bom, mas essa resposta, ela é um pouco infantil ainda. É verdadeira, mas eu pergunto, e o que mais? Aí as pessoas param e pensam, calma aí. Aí elas vão mais longe, mas ainda um pouco longe físico. Rabino, elas criou o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas. Falei, cara, tá indo bem, o que mais? Aí as pessoas chegam até no vácuo que existe, o buraco negro. Falei, tá bom, mas agora você chegou muito longe fisicamente. Você pode continuar? O que Deus criou? Falei, mas Rabino, não é isso? Eu falei, mas é só isso que ele criou, tem mais coisa. Aí a pessoa se toca, é verdade. Também tem conceitos espirituais, verdade? Deus criou a própria Torá. Antes, a Torá como um conhecimento, tá? A Bíblia como um conhecimento. Os ensinamentos dele, as inteligências que a gente conhece nesse mundo. Beleza. Deus criou os anjos. Ou seja, são seres realmente espirituais. Então Deus criou não só aquilo que a gente está vendo, ou aquilo mesmo que a gente não vê, mas está muito distante, aquilo que é muito pequeno e a gente só conhece hoje em dia por causa de mega microscópios e tecnologia super avançada, ou aquilo que é grande demais. Isso daqui já mostra que a gente tem um Deus fabuloso, não é verdade? Porque ele consegue criar coisas que o ser humano nem consegue captar, não é verdade? Isso ainda no mundo físico. Só que a gente já sabe que existe mais do que a gente conhece na criação. Tem coisas que a gente não vê e elas existem, não é verdade? Eu posso dar tantos exemplos. A gente não vê as ondas de rádio e a gente sabe que elas existem, não é verdade? O ser humano está trazendo as ondas de rádio, mas existem ondas eletromagnéticas e etc. que já vêm da criação de Deus, que a gente não vê, mas elas já estão comprovadas que elas existem. A gente sabe até que tem sons que um ser humano não é capaz de escutar e um cachorro é. Então tem muito mais coisas que Deus criou que a gente não conhece. Mas eu quero mais. Vamos tentar aprofundar mais porque a gente assim vai tentar entender mais sobre a essência de Deus. Então vamos lá. Pessoal, vocês já pensaram no que o Maimônides diz? O Maimônides diz que uma das coisas que a gente às vezes não lembra, quando Deus criou o universo, ele criou também os sentimentos. Ou seja, ele criou o ser humano com amor, com ódio, com orgulho, com inveja, com piedade, com misericórdia e assim por diante. A gente tem muitas características dentro da gente. Super legal essa explicação do Rabino, não é? Então, na visão judaica, Yahvé, que também recebe os nomes de Javé, Jeová ou Deus, é o criador de tudo que existe. Então ele é essa força, essa energia criadora do universo. E esse é Deus, um Deus único. Porque o judaísmo é uma religião monoteísta, como nós vimos na semana passada. Lembra que nós falamos do monoteísmo? Que são as religiões que acreditam na existência de um único Deus, soberano e absoluto? O judaísmo é uma dessas religiões. Então agora eu vou dar um tempinho para você copiar essa explicação sobre o judaísmo, para você não esquecer e ter anotado no seu caderno. Combinado? Copia lá!
Um dos livros sagrados do judaísmo, um dos mais importantes, é a Torá, que nós já falamos aqui em outros momentos, que é conhecido pelos cristãos como o Velho Testamento. Mas para os cristãos, além do Velho Testamento, nós temos também o Novo Testamento, que é essa segunda parte do livro sagrado, a segunda parte da Bíblia. Mas, se eles têm o mesmo livro, pelo menos em uma parte da sua crença, nós sabemos que muitas das concepções são semelhantes. Mas como será que os cristãos veem Deus? Como é Deus para os cristãos? Então, para contar para a gente como é Deus para os cristãos, nós temos outro convidado especial. O Esdras vai mostrar para a gente um pouquinho de como os cristãos veem essa pessoa de Deus, essa força divina, essa divindade. Presta atenção no vídeo que eu trouxe para você. Será que as descobertas da ciência confirmam aquilo que a Bíblia ensina sobre Deus? Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje iremos falar sobre a natureza e os atributos de Deus. A Bíblia nos revela Deus como o Criador de todas as coisas, um ser único, eterno, espiritual, autoexistente, imutável e infinito. Também ensina que ele é onipresente, onisciente, onipotente e bom. Essa é a natureza do Deus bíblico. Mas será que se não fosse a Bíblia, ainda assim poderíamos chegar a essas mesmas conclusões sobre Deus? As descobertas científicas do último século são unânimes em afirmar que o universo teve um início. A lógica também demonstra ser impossível uma quantidade infinita de dias no passado, e que obrigatoriamente existe o dia 1. Se o universo teve um começo, significa que possui uma causa. E como vimos no vídeo Deus ou Big Bang, a única possibilidade plausível para a causa primeira do universo é Deus, um ser externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Isso é o que chamamos na teologia de revelação natural, ou seja, aquilo que conseguimos conhecer sobre Deus com base apenas na razão. Porém, é importante lembrar que o fundamento da nossa fé não está na revelação natural, mas sim na revelação bíblica. Mesmo que a natureza já nos revele a existência de um Criador, nós cremos que Deus é esse Criador porque a Bíblia diz que Ele é. E isso acontece já no primeiro versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E essa revelação bíblica está em harmonia com a revelação natural. Afinal, no princípio indica a origem do tempo e céus e terra a criação do espaço e da matéria. Nesse vídeo apareceram 3 palavrinhas que são chaves para a gente entender Deus na concepção cristã. De acordo com os cristãos, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Mas o que será que isso quer dizer? Copia esse pedacinho que eu já venho com a explicação para você.
A primeira palavrinha é onipotente. O que será que essa palavra quer dizer? Onipotente é aquele que pode tudo, que é o Todo-Poderoso. Então, para você não esquecer o significado dessa palavra, copia ela aí no seu caderno. Então, agora você já sabe que para os cristãos, Deus é aquele que tem todo o poder, é o Todo-Poderoso. A segunda palavrinha é onipresente. Onipresente é aquele que está em todos os lugares. Copia lá para você não esquecer. Agora você já sabe o que significa onipotente, que é o que tem todo o poder, onipresente, que está em todos os lugares, e para a gente fechar então essa concepção de Deus no pensamento cristão, onisciente, que quer dizer que é aquele que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Copia lá para você não esquecer.
Então agora você já sabe que dentro do cristianismo acredita-se que Deus é aquele que tem todo o poder, que é onipotente, que está em todos os lugares, é onipresente e que sabe de todas as coisas, onisciente. E essa também é uma religião monoteísta, que acredita na existência de um único Deus, soberano, absoluto e criador de todas as coisas. Nós já vimos duas religiões ocidentais, o judaísmo e o cristianismo. Mas tem uma outra religião ocidental que é mais recente, que ela surgiu mais pertinho da gente, apesar de já ter bastante tempo, que é o espiritismo. E como será que o espiritismo imagina essa pessoa de Deus? Como será que é Deus para o espiritismo? Vamos acompanhar uma entrevista que conta pra gente um pouquinho sobre isso? Deus na visão espírita é o tema da entrevista de hoje. Acompanhe conosco. Olá, é bom tê-lo conosco de novo aqui no nosso quadro de entrevistas. Hoje vem aqui falar conosco Telmo Flores dos Santos, que é oficial da Força Aérea aposentado, membro da Casa Espírita João Guione de Campo Largo, e vai conversar conosco um pouco a respeito da visão espírita de Deus. E é por aqui que a gente começa, né, Telmo? Então, o Espiritismo reconhece a existência de um Deus? Como é que é Deus para o Espiritismo? Kardec, na codificação espírita, ele deixa muito claro, em vários momentos da obra do Pentateuco Espírita... Pentateuco Espírita, tem que explicar isso para nós. Das 5 obras, né, basilares da doutrina espírita, né? São 5 obras basilares, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Em toda a obra ele deixa muito claro a necessidade de Deus. Uhum. Sem Deus fica muito claro que nada tem sentido, a vida não tem sentido. Uhum. As nossas dificuldades, as nossas ações não têm sentido. Então a presença de Deus, a existência de Deus é fundamental na doutrina espírita. É um dos fundamentos da doutrina espírita. Se podemos dizer o maior, não poderia deixar de ser o maior. Todos os princípios. E é tão importante que Kardec, no Livro dos Espíritos, que é a obra primeira da codificação espírita, certo, ela está organizada na forma de perguntas e respostas. Kardec direciona a pergunta aos espíritos e está organizada da pergunta 1 a 1019. É claro que tem mais perguntas, porque Kardec, alguns temas ele precisa refazer, requestionar. Tá. Mas ele começa o Livro dos Espíritos com a pergunta número 1, perguntando aos espíritos, que é Deus? Você vai contar para nós ou vai esconder isso, Tam? Qual que é a resposta? Os espíritos respondem, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A maior inteligência do universo, não há outra maior que Deus. Se houvesse outra, este seria Deus. Entendi. E a causa primária de todas as coisas, aquele que deu início a tudo, aquele que deu a origem a tudo, é o causador de tudo. Essa é a base da resposta dos espíritos. Então, de acordo com a doutrina espírita, Deus é a causa primeira de todas as coisas, ou seja, é a origem de tudo. Ele que deu origem a tudo. Então, copia lá essa explicação para você não esquecer.
Então, para o Espiritismo, Deus é essa origem de todas as coisas, essa causa primeira de todas as coisas. Isso serve para a gente pensar, dentro dessa matriz ocidental, que nós vimos 3 religiões diferentes, são 3 visões diferentes de divindade, mas que são muito semelhantes, que é esse Deus único, criador de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente vê. Criador não só das coisas físicas que nós vemos, criador também dos sentimentos, criador do espírito das pessoas, criador de tudo que existe. Essa é uma forma de ver as divindades, de ver esse Deus dentro da cultura ocidental. Então, só para você não esquecer, nós vimos 3 religiões diferentes hoje: o judaísmo, o cristianismo e o espiritismo. E como que essas 3 religiões falam que é então essa divindade que é Deus. E essa figura de Deus é tão importante dentro da cultura ocidental que vários artistas já tentaram retratar Deus. É verdade que se acredita dentro do mundo ocidental que ninguém nunca viu Deus. Existem inclusive algumas pessoas, algumas religiões que dizem que é impossível o ser humano ver Deus. Algumas pessoas dizem que ele tem uma luz tão forte que se você tentar olhar para ele, vai ficar cego. Mas, mesmo assim, vários artistas tentaram retratar essa pessoa de Deus em suas obras de arte. E agora nós vamos conhecer algumas dessas obras que tentam retratar a figura de Deus, como que é esse Deus, combinado? O primeiro que a gente vai ver é uma obra de Michelangelo, que ele fala da criação de Adão, lá quando Deus cria o primeiro homem e a primeira mulher. E ali nós temos a representação de Deus. Michelangelo pintou esse quadro em 1511 e ele mostra um Deus com uma certa idade. Se a gente olhar essa imagem, a gente imagina que é um homem mais velho, né? Um homem forte, e ele está ali dando vida para Adão. O Michelangelo não pintou só essa imagem de Deus. Um pouquinho antes de pintar essa, ele pintou em 1509 Deus criando o mundo e ele fazendo a separação da luz e das trevas. E ali a gente pode ver de novo essa figura de Deus como um Deus forte, né? Dá para ver até ali que ele tem o braço musculoso, uma barba branca. Essa imagem de um Deus forte que tem, então, uma certa idade, um senhor mais velho. Essas 2 obras foram pintadas por Michelangelo. Mas não foi só Michelangelo que tentou retratar a figura de Deus. Damiani, no século XIV, também fez uma representação de Deus, que é essa que você vê agora. Também um Deus mais velho, de barba branca, cabelos brancos. Inclusive, a obra se chama O Ancião dos Dias. Essa ideia de que as pessoas mais velhas são pessoas mais sábias, que têm mais conhecimento. Então, era muito comum retratar Deus como um homem mais velho, porque ele já tinha muita sabedoria, ele já tinha muita experiência e sabia de todas as coisas. Além do Damiani, nós temos uma obra de um espanhol, que é mais atual, que se chama Eremitério do Calvário. Eremitério é o lugar onde moram os eremitas. Quem fez essa obra, né, uma escultura, foi o Alimanha, que é um espanhol. E é de 2005, faz pouquinho tempo que ele fez. Outra obra que nós temos fica na Alemanha, mas a gente não sabe o nome do artista. Infelizmente, o nome do artista acabou se perdendo aí ao longo do tempo. É Deus sentado no trono, ao lado de Jesus e de Maria. Esse Deus não foi representado com barba branca. Se a gente observar, ele tem a barba e o cabelo mais escuro. Mas ainda assim, é um homem adulto, sério, né? Com aquela pose de pessoa que sabe tudo, não é mesmo?
Essas são algumas representações de como que esses artistas imaginaram Deus. E agora, para a gente finalizar nossa aula, é a sua vez de ser um artista. Você vai desenhar no seu caderno como você imagina esse Deus das religiões de matriz ocidental. Então eu vou te dar um tempinho para você copiar aí o que você tem que fazer e você vai ter como tarefa dessa semana desenhar como você imagina Deus.
Você não precisa desenhar agora. A gente vai dar aí um tempinho para você pensar, imaginar como que é essa figura de Deus. Lembra que nós vimos que na visão judaica, na visão cristã e na visão espírita, Deus é essa força criadora de todas as coisas. Então você pode imaginar ele aí, porque na verdade ninguém sabe ao certo como ele é. Todas as representações que a gente viu foram a imaginação de artistas que retrataram essa pessoa de Deus. E assim, com essa ideia de Deus, imaginando como é Deus, nós encerramos a nossa aula de hoje, que nós vimos o comecinho dessa ideia de divindade na matriz ocidental. Na semana que vem, nós vamos ver mais um pouquinho da matriz ocidental antes de passar para a próxima, combinado? Então fiquem bem, lembre de lavar bem as mãos, tomar bastante água e semana que vem a gente volta para aprender mais um pouquinho sobre as ideias de divindade na matriz ocidental. Até lá!